Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre as minhas leituras dos meses de janeiro e fevereiro, que esse ano eu tô bem lenta na parte das leituras, estou bem devagar. Um dos motivos foi esse livro aqui, o outro motivo foi que eu não tive tempo para ler enquanto estava gravando tanto vídeo. Mas aqui estamos para falar sobre 3 livros que eu li. Esse aqui e o outro eu li no meu Kindle, e o terceiro foi um audiolivro que eu escutei para o trabalho. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e ajude vocês a relaxar. Então primeiro eu vou falar sobre esse livro aqui, 11/22/63, do Stephen King. 11/22/63. Esse livro tem mais de 800 páginas e eu dei 3 estrelas ou 3,5, nem me lembro direito. Mas a minha principal crítica a esse livro é que ele é 300 páginas, muito longo. Ele deveria ter no máximo umas 500 páginas e olhe lá. Mas vamos lá, essa foi a minha primeira vez lendo Stephen King. Então, se você gosta e tal, não é uma crítica ao autor nem nada, mas eu particularmente não gostei do jeito que ele escreve, porque, como eu falei, eu achei muito longo, poderia ter sido resumido. Sabe aquela frase, essa reunião poderia ter sido um e-mail? Mais ou menos assim que eu me sinto com esse livro. Eu acho que deveria ter sido bem menor. Essa foi a minha única vez lendo Stephen King. Como eu falei pra vocês, eu não leio muitos livros dele, porque geralmente eles são livros de terror, e eu não leio terror. É um escritor muito famoso, muito amado, adorado, idolatrado, salve, salve. Esse livro tem um score rating super alto no Goodreads, é tipo 4,6, alguma coisa assim, de 5. É bem, bem alto, todo mundo ama esse livro, então eu me senti um peixe fora d'água quando eu não gostei muito desse livro, pra ser sincera. Eu sempre fico meio triste quando as pessoas amam um livro e eu não gosto. Eu penso que tem alguma coisa errada comigo, que eu não fui inteligente bastante pra enxergar a genialidade do livro, sabe? Mas esse aqui eu particularmente não gostei. O Brian me deu de presente porque é um dos livros favoritos dele. E esse aqui tem a série da Netflix. Eu não sei qual streaming service, mas eu até quero assistir a série pra comparar com o livro, porque talvez a série eu goste mais, seja mais dinâmico do que 800 páginas da história. Vamos pro enredo primeiro e depois eu falo um pouco mais das coisas que eu não gostei. Então, esse livro foi inspirado aqui, tem muito, né? Outro motivo talvez pelo qual eu não tenha gostado é porque eu não cresci nos Estados Unidos, então muito da história americana eu não tive muito contato. Mas todo mundo sabe o que mais chocou, né, os Estados Unidos. Uma das coisas que mais chocou os Estados Unidos foi quando o presidente JFK, né, John Kennedy, John F. Kennedy, foi assassinado a céu aberto no Texas quando ele estava fazendo uma passeata de carro, né? E é uma parte da história bem forte pra eles aqui. É uma cena icônica. A esposa dele estava no carro e ela fica coberta de sangue e ela tenta, né, reanimar ele e tal. E, enfim, é uma cena assim bem forte e é uma imagem muito forte da história deles. Todo mundo sabe que JFK foi assassinado, todo mundo sabe que isso aconteceu, todo mundo viu fotos, todo mundo sabe dessa informação. Então, uma das coisas que sempre falo, se tu tivesse uma máquina e pudesse voltar no tempo, o que você faria? Muita gente fala, voltaria e impediria o JFK de ser assassinado, porque muda completamente o rumo político dos Estados Unidos a partir disso, tá? Então essa é a premissa desse livro. O Jack, que é o personagem principal, ele é um professor, professor de literatura, e ele tinha uma mulher, ex-mulher, divorciou dele
denunciaram e tal. E ele vai sempre num bar comer um hambúrguer lá. E ele tem os alunos dele e tem um janitor, como que fala? Janitor. Achei que não ia precisar editar esse vídeo, tô aqui tossindo. O, o cara da escola que faz tudo, que limpa e tal. Eu esqueci o nome em português, desculpa. Ele tem uma afeição por ele porque ele deu aula pra alunos pra tirar o ensino médio dele, sabe? E ele foi um deles que escreveu uma redação contando que quando ele era criança, né, o dia da vida dele, que o pai dele matou toda a família dele, só não matou ele. Ele foi o único sobrevivente e ele tem uma perna menor que a outra por causa que o pai dele martelou a perna dele, né, mas matou a irmã, o irmão, o outro irmão e a mãe dele todos amarteladas. Então o professor se comove muito com essa história, então ele gosta muito desse cara. E ele vai nesse hamburgueria, um lugar bem pequeno assim, que ele gosta do cara que tá lá. E o cara que tá lá fala pra ele que precisa que ele venha da noite, que ele quer mostrar uma coisa pra ele. E aí o cara mostra pra ele que na verdade tem uma máquina do tempo, tipo um portal dentro dessa hamburgueria, e que ele volta para o ano de 58. Então, o assassinato do John F. Kennedy aconteceu no dia 22 de novembro de 63. Ele volta sempre que ele passa por esse portal, ele volta para 1958. E o que esse cara quer fazer, o dono do bar, é impedir a morte do John F. Kennedy. Só que ele... Daí tu tem que voltar pro passado, viver lá por 5 anos, né? E impedir a morte do presidente e voltar. Quando tu volta pro futuro, só 2 minutos se passaram. Então ele tentou, só que enquanto ele estava no passado, ele teve câncer. E aí ele voltou já com mais 5 anos mais velho, mas de volta ao presente, né? Que só tinha passado 2 minutos e ele não ia conseguir terminar a missão dele. Então ele pede pro Jack fazer essa missão de salvar o presidente, mas primeiro ele tem que descobrir se foi mesmo o cara que todo mundo acha que foi que matou o presidente, se foi ele mesmo. Então ele tem que seguir os passos do cara e tal. E aí o Jack decide que ele também vai impedir a morte do pai do cara lá da escola de matar todo mundo. Ele vai impedir a morte da família dele para que ele tenha um futuro bom também. Então ele vai pro passado, impede a morte de uma outra menina lá, depois volta, depois... Só que assim, toda vez que tu tenta mudar um evento do passado, o passado te segura e joga tudo pra te não conseguir mudar a história. Então, por exemplo, quando ele tenta impedir o assassinato da família, ele tem uma dor de barriga horrível, que ele não consegue nem sair de casa, daí ele se força a sair de casa. Tipo assim, tá tudo errado, o carro quebra, cai uma árvore no teu caminho, sabe? Tudo que é pra dar errado, dá errado, porque o passado não quer ser mudado, digamos assim. Então, mas eu vou falar pra vocês, a metade desse livro é só ele tentando mudar o passado daquela família, nem chegou no John F. Kennedy ainda. E aí a outra metade, ele começa a seguir o cara lá, o Oswald, pra ver se foi ele mesmo que matou o presidente e tal e tal e tal. Nesse meio tempo, ele conhece uma mulher, aceita, se apaixona, ele adora o passado, ele adora viver em 1958. O livro começa ele tá nos anos 80, tá? 80 ou 90. Então ele adora o passado, adora viver em 1958, se apaixona pela mulher. E o Brian falou, não acredito que tu não gosta, é a maior história de amor que eu já li. Não pra mim. Mas enfim, com certeza eu não vou dar spoilers pra você se ele é bem sucedido nas coisas todas que acontecem e tal. Mas o final me irritou muito. Todo mundo ama. O Brian falou assim, como que assim que tu não gostou daquele final? Eu falei, não gostei daquele final. 800 páginas pra absolutamente nada. Mas eu não posso dar spoiler pra vocês, mas assim, eu não gostei do livro. Eu achei muito enrolado, demora muito tempo pra ele chegar na parte que ele quer chegar de salvar o presidente. Ele fica 5 anos lá, é 5 anos dele seguindo o cara e tal, falando sobre a política e tal. Ai, pra mim é não. Eu não gostei. Se alguém
desse livro. Todas as reviews são boas. Eu achei o personagem principal um chato. Achei que mas pra mim a minha principal crítica é que o autor realmente enrolou demais. É muito enrolado, é muita coisa que acontece que não tem nada a ver, que não precisa acontecer. Eu vou dizer assim, ó, umas partes que eu gostei foi essa reflexão sobre o efeito borboleta. Eu sempre acho muito interessante, né? Se tu mudasse uma coisa aqui, o quanto isso ia mudar no teu futuro, né? Se tu decide sair de casa hoje e ir no mercado, ou decide ficar em casa e não ir no mercado, muda o teu futuro. Então eu acho essa reflexão do efeito borboleta muito interessante. A história de amor deles, quando a Sage entra, né, mais da metade do livro, quando a Sage aparece, eu gostei bastante dela. A personagem dela é a minha personagem favorita. Achei ela muito interessante, então gostei bastante da personagem da Sage. Mas fora isso, assim, pra mim, eu não recomendo. Desculpa se vocês gostam de Stephen King, mas eu não gostei do estilo da escritura dele. E se eu tivesse lido esse livro uns 5 anos atrás, eu nem ia conseguir ler pela parte de ler em inglês. Eu não ia nem entender nada. Eu não gosto quando um livro é muito descritivo. Eu gosto. Isso é muito característico de cada pessoa. Então por isso que eu não falo que o livro é ruim. Eu falo que porque não é, todo mundo ama esse livro, mas ele não é pro meu gosto. Quando o livro é muito descritivo, e eu vou dar outro exemplo aqui, Senhor dos Anéis. Eu sei que é um clássico, Senhor dos Anéis, mas eu tentei ler uma vez e, meu Deus do céu, o Tolkien leva 3 páginas para descrever uma grama. A grama é verde, mas não o verde que você geralmente vê numa grama. É uma grama meio verde, meio marrom, verde colhido nas montanhas dos Alpes suíços. O verde, sabe, assim, 3 páginas para descrever uma grama. Então eu não gosto de livros descritivos assim. Eu gosto de livros que as coisas acontecem. Então, por isso que eu não gostei desse. E eu achei também que, tipo assim, por exemplo, quando tu volta, uma das coisas da história é quando tu volta pro presente. Se tu voltar pro passado, reseta tudo que tu fez, tudo que tu mudou. Então, por exemplo, ele salva a primeira família, só que ele não consegue salvar direito. Então ele volta pro presente e volta pro passado pra resetar e tentar de novo. Então, as coisas acontecem de novo e de novo e de novo. Eu acho muito repetitivo. Se fosse 300 páginas menor, talvez eu tivesse gostado mais, tá? Essa é a minha opinião sobre esse livro. O próximo livro que eu li, então, depois desse aqui, foi The Prison Healer. E vou botar a imagenzinha aqui. E The Prison Healer, até esqueci o nome da autora. Eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas, se não me engano, ou 4 estrelas e meia. E eu li no meu Kindle. Eu peguei na biblioteca, aí eu li rapidinho. Então, ele conta a história da Kiva. A Kiva foi jogada na prisão de Salindov quando ela tinha 7 anos, junto com o pai dela. O pai dela foi capturado e ela foi jogada junto dentro da prisão. A Kiva tem 3 irmãos, a mãe e o pai. A mãe conseguiu fugir com 2 irmãos e a Kiva foi jogada pra dentro dessa prisão junto com o pai. E o pai dela era um curandeiro, né? Um curandeiro muito bom, um médico muito bom. E ele ensinou tudo pra ela. Então ele se tornou aí o curandeiro da prisão. Eles foram jogados lá por se aliarem aos rebeldes contra a coroa, tá? E o pai dela era um curandeiro muito bom e ensinou tudo pra ela. Então, quando ele faleceu, alguns anos depois, a Kiva virou a curandeira da prisão. E a história começa quando ela tá com 17 anos. Então ela passou 10 anos já trancada nessa prisão. E é uma prisão bem ruim mesmo. Então o livro todo ele se passa dentro dessa prisão, tá? É uma prisão bem forte. O pessoal mata mesmo, morre, tem que trabalhar. Eles têm que fazer quase que trabalho escravo. E ela meio que se dá bem sendo a curandeira e caindo nas boas graças aí do administrador lá da prisão, pra que ela fique de boa lá dentro. Tipo, os guardas e não podem encostar
encostar nela, porque o cara meio que protege ela, tá? Então ela é a curandeira. E ela tem um amigo que é quase como um filho pra ela, que é o Tip. Ele tem 11 anos. E ele também foi jogado dentro da prisão com 7 anos com a mãe dele. Porque ele não... A mãe dele tinha roubado alguma coisa. E tipo, as pessoas são jogadas lá sem julgamento nem nada. Ah, vai pra prisão, vai pra prisão. Então, quando a mãe dele morreu, ela não conseguiu curar ela. A Kiva prometeu que ia cuidar dele. Então, ela tem o Tip que ela cuida. E aí tem uma guarda nova na prisão, que é a Nari, que ela até que gosta assim da Nari. E um dia chega um cara lá na prisão, e ela cuida dele, cuida das feridas, ele trata ele, que é o Jaren. E eles se tornam muito amigos e tem aí meio que um romancezinho nascendo. Do nada, a líder rebelde, a rainha rebelde da Rebel Queen, a rainha rebelde, é jogada dentro da prisão. E ela tem uma doença que ninguém sabe o que é, ela não consegue falar. E ela é jogada dentro da prisão. E ela tem a chance de provar o seu valor passando pelo Trial by Ordeal, 4 provas que envolvem os 4 elementos. Antigamente, quando o reino de Avalon foi construído, existia um rei e uma rainha, a rainha Valentes e o rei Quarantine. E a história se passa que um acabou se cansando do outro, um matou o outro. Então quem continuou no poder foi os Valentes, mas os Quarantines, a geração que veio depois, acredita, junto com os rebeldes, que eles deveriam estar no poder, que a Valentes traiu o Quarantine. Então essa é a briga aí dos rebeldes, que eles querem tomar a coroa de volta. Valentes têm magia, eles têm magia elemental: terra, água, fogo e ar. Quarantines têm magia de curar, de curandeiros. Então o Trial by Ordeal, essas 4 provas, a pessoa tem que passar por cada um dos elementos. Uma prova contra o fogo, ar, terra e água. E se essa rainha rebelde que se chama Tilda Quarantine, né, da linha do Quarantine, conseguir passar pelos ordeals, ela pode ser liberada da prisão. Mas ela tá sem estado nenhum assim de passar. Ela tá praticamente morta, ela não fala, ela não acorda. E a Kiva não consegue descobrir o que é essa infecção que ela tem. Mas a Kiva se comunica com os irmãos dela por mensagens codificadas. E quando a Tilda é mandada pra prisão, ela recebe um papel da irmã dela, porque a irmã dela também faz parte dos rebeldes. E o papel fala: você precisa manter ela viva, estamos vindo te buscar. Então faz 10 anos aí que os irmãos prometem vir buscar ela. Então fala: estamos mantendo ela viva, você precisa manter ela viva, estamos indo buscar vocês. Estamos indo buscar vocês. Então a Kiva tem esse pezinho aí no lado rebelde, porque a irmã dela faz parte do movimento rebelde e promete que vai tirar ela da prisão, certo? Então o bilhete dizia: mantenha ela viva, custe o que custar. Então quando os trials começam, né, quando essas provas começam, e dá pra perceber que a Tilda não vai conseguir competir, a Kiva se oferece pra competir no lugar dela. Então ela se oferece como tributo, digamos assim, e pra competir nessas provas aí no lugar da Tilda Quarantine. Então ela compete
ela sobreviveu 10 anos nessa prisão horrível. E aí no final, né, quando tudo acontece e tal, sempre tem aquele final, aquele cliffhanger, né, aquela bomba assim. Muitas das coisas que acontecem eu vi, né, assim, esperava que acontecessem, mas o final mesmo eu não esperava. Então assim que tu termina o livro, meu Deus, tem que ler o segundo livro, né, porque termina muito bom. E eu gostei muito, achei a escrita dela interessante, achei a ideia do livro muito interessante. Não é fácil escrever um livro inteiro que só se passa em um cenário, né, que é tudo dentro da prisão. Então eu achei bem interessante, gostei bastante. Aí o segundo livro é o terceiro livro que eu li esses 2 meses. E na verdade eu ouvi no audiolivro, já que eu dirijo bastante pro trabalho, então fico ouvindo audiolivros. Falei, vou ouvir o segundo livro. Primeiro eu li, falei, vou ouvir o segundo livro. Que decepção o segundo livro. O segundo livro é chamado The Gilded Cage. E eu dei 2,5 estrelas, 3 estrelas, nem isso, nem sei, mas eu fiquei muito decepcionada com esse livro. A Kiva do primeiro livro, me esquece, uma pessoa completamente diferente. Ela é muito boa, gente, vocês sabem, eu já falei aqui pra vocês do Heat of the Everflame. Já falei desse livro aqui que eu li os 3 primeiros, né? A Diem, que é a personagem principal, é uma das mais conhecidas desses livros por ser uma das personagens mais burras da face da Terra. A Kiva ganha dela, ganha dela. A Kiva, a personalidade que ela tinha no primeiro livro não aparece no segundo livro. Ela só toma decisões erradas, ela é muito boa, ela faz as escolhas mais boas do mundo. Eu não posso falar nada pra vocês do enredo do segundo livro, porque vai ter um grande spoiler do primeiro livro, então eu não posso falar muito do enredo do segundo livro. Mas o que eu posso falar é que o segundo livro eu odiei. Ela é muito burra. Eu tinha vontade de entrar pra dentro do livro e bater na cara dela. E assim, as decisões que ela faz. Tem alguns personagens legais assim no segundo livro que aparecem pela primeira vez. Mas fora isso, o livro é muito ruim. Me irritou demais. E quando eu fui ler as reviews, todo mundo fala, nossa, aquele final de novo. Eu vi o final chegando desde o começo do segundo livro, eu já sabia qual seria o final. Não foi surpresa nenhuma pra mim. Então, eu odiei. Eu nunca tive uma série que eu gostei tanto do primeiro livro e eu odiei o segundo livro tanto quanto essa. E agora eu tô ouvindo atualmente o terceiro livro, tá? Porque eu tenho que dirigir de qualquer jeito, então vou ouvir pra ver como é que termina aí a história. E o terceiro livro já tá melhor do que o segundo, tá? A Kiva deixou de ser tão idiota e tá começando a melhorar um pouco, assim, no meu ponto de vista. Mas só pra eu terminar essa trilogia e saber como a história termina, só por isso que eu tô ouvindo o terceiro livro. Então, eu não sei se eu recomendo ler o Prison Hilla, porque eu realmente odiei o segundo livro. Então tu vai ler um primeiro e não vai dar sequência na história. Talvez vocês gostem mais, bastante gente gostou do segundo livro, eu achei um saco. Então, se é bem no estilo romance, né, com magia, com príncipes, com rebeldes e tal. Mas, vê aí o que vocês acham, se vale a pena começar ou não. Eu achei o segundo livro, nunca fiquei tão decepcionada com o livro como eu fiquei com aquele. Eu tinha vontade de parar, eu só não parei porque eu tava ouvindo o áudio e tinha que dirigir de qualquer jeito. Se eu tivesse lendo o livro, eu provavelmente teria parado, teria largado de mão. Porque dá muita raiva das coisas que a Kiva faz. Mas enfim, se vocês quiserem saber se esse é o enredo do primeiro livro, deixar vocês curiosos. O primeiro livro é muito bom. E eu volto aqui depois pra contar como que termina essa saga, se eu gosto, se eu recomendo ler a saga ou não. E passar pelo segundo livro ou não, pra chegar até o terceiro que eu tô ouvindo agora, tá bom? Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras desses meses. Não foi muita coisa, porque esse livro aqui me tomou muito tempo. Eu comecei a ler esse livro em novembro e não terminei até fevereiro. E aí não consegui ler muito mais do que isso. Mas o Brian me deu de presente e tava ansiosíssimo que eu lesse, então eu tive que dar prioridade a esse livro. Eu acho que se não fosse um presente do Brian, eu teria desistido no meio do livro, tá? Esse é um livro que eu teria largado de mão também. E se não fosse um presente do Brian,
umas 2 estrelas do que 3. Eu não quis ofender ele muito dando uma review tão baixa. Ah, porque agora o Brad tem Goodreads também, daí ele olha minhas reviews. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não desse livro, desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo